Olá, amigos, amigas, boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora que você esteja vendo essa gravação. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, A Cidade dos Espíritos, psicografia de Robson Pinheiro, o autor Ângelo Inácio. O capítulo 3 fala Levantando o Véu. Eu confesso para vocês que é um dos capítulos mais emocionantes do livro. Vocês devem ter acompanhado a leitura, até de uma certa forma, peço desculpas por ter em alguns momentos me emocionado, mas é que a obra tem uma característica tão. Bom, primeiro o texto de Ângelo Inácio, né? Vamos começar por aí para a gente poder nos localizarmos nesse. Eu sempre digo que todo texto tem um contexto. E Ângelo Inácio consegue nos levar, né? Consegue fazer com que a gente, além de ser conduzido, se eleve com o texto. Eu primeiro queria agradecer à Casa dos Espíritos Editora pelo apoio que tem dado ao projeto da Eterna Escola do Espírito e agradecer a Robson e Pinheiro e também ao Leonardo Miller, que são apoiadores de todos os momentos, né? Aqui, humildemente tentando falar um pouco mais a respeito da obra e de uma maneira um pouco mais aprofundada em alguns temas. Como vocês já estão acostumados nas aulas anteriores, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro passar o índice remissivo que eu anotei, né, da obra, e na sequência nós vamos, de uma certa forma, aprofundar certos tópicos que, sob meu ponto de vista, valeria a pena a gente observar na obra. Só uma pequena entrada, um introito, um disclosure, como o pessoal diz. Isso é sob o meu ponto de vista. Pode ser que para você, leitor, tenham outros pontos importantes que você tenha anotado no livro. Então eu sugiro, caso você possa, anotar, riscar, anotar, enfim, destacar palavras, talvez expressões, talvez outras coisas que a gente possa também complementar às minhas observações, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós vamos ver o capítulo do índice 3. Aqui tem um erro, deveria ser capítulo 3. Aqui está certo. Mas eu não vou voltar por causa disso. Então vamos lá, alguns pontos importantes que eu anotei. Primeiro, Debré, um quadro de colonização do Brasil. Aruanda, fundação em 1800. Aruanda, população de 10 milhões de pessoas fixas, mais 5 milhões em intercâmbio. Funcionários que são, na verdade, estagiários, que eu acho importante esse dado. Lojas, moda, estilismo, jovens, ruas sem carros, cafeterias, animais, edifícios. Aruanda, elegância em tudo, população variada nas ruas, ou seja, etnias, etc. Um trecho do Livro dos Espíritos de Kardec, itens 84 e 87, que eu vou aqui dar uma lida para nós. Policiamento no mundo original, soldados, guardiões superiores. Aruanda não se cultiva fanatismo religioso e sim justiça divina. Aruanda, vida social movimentadíssima, polícia feminina, as guardiãs, as nossas queridas guardiãs, abusos, regulação, racionamento, como é que isso funciona, bebidas sem teor alcoólico. Aruanda é formada por fluidos atmosféricos, a gente também vai se aprofundar nisso. Aruanda, princípios de regulação, fator educativo. O consumo excessivo faz coisas diluírem-se na atmosfera. Aruanda não aceita espíritos de bêbados, fumantes, e foi feito um plebiscito sobre esse assunto há 150 anos. Aruanda, a apresentação da cidade continua, que é maravilhosa a apresentação. Exercício de criação mental e transformação de fluidos. Desenvolvimento de habilidades do pensamento. Em Aruanda não pode haver desperdício. O supérfluo é absorvido pela natureza astral. Força do pensamento e materialização de indumentária. Centro de distribuição. Ele brinca falando que não sou nada humilde, e aí até bem leve o texto nesse sentido.
trajes das negras e nada de glórias e trajes brancos, água de Aruanda, falando sobre ectoplasma ou matéria mental, vocação na terra dos trabalhos em Aruanda, aí especificamente a vocacionar, né? A pessoa tem a sua vocação e lá é feito um treinamento sobre isso. Os trajes de matéria fluídica especial, nós também vamos ver. A Consuela, que é um espírito maravilhoso, né? Que ela diz que sofre nos planos superiores, mulher da Andaluza, mulher da Andaluzia, na Espanha. Sobre depressão pós-mortem dos espíritos, a praça dos orixás, campo de compensação, criação de campo de energia, conceito de privacidade, telepatia, formas mentais e aura dos espíritos. Muito bem. Além disso, nós temos o significado de discrição e ética, educar pensamento e emoções, aeróbus ou transporte público, veículos etéreos de vários modelos, energia mental economizada, metrô na Terra e operação em Aruanda desde 1695. Imagine você que já havia metrô em 1695 em Aruanda. Veja como nós estamos atrasados. Transporte para umbral e locais densos, veículos com destino à Lua, entreposto de transporte, estação, a descrição disso. Aruanda, Via Láctea, nostalgia, levitação, agradecimentos a quem me avalizou. Circo de Soleil, semelhanças de um espetáculo que acontece próximo ao hotel onde esteve hospedado o Ângelo Inácio. Beleza e situação íntima. O morrer abre as portas da alma e dos sentidos do espírito. Aruanda, onde todos convivem, e fluidos de Aruanda. Muito bem. Então nós vamos agora ao capítulo 3 e nós vamos falar sobre cada um desses tópicos especificamente. Bom, a primeira coisa que eu queria deixar registrada, até vou falar só sobre os tópicos para ficar mais fácil a nossa compreensão. A gente acredita que as pessoas ou que existam lugares muito específicos, não é? Muito uma etnia muito marcante, né? Então vou dar um exemplo aqui. Você vai para a China, você vai ver chinês, né? Você vai para Aruanda, você vai ver de tudo. Ou seja, essa população variada, as características de indumentária, as características étnicas, que são levadas, obviamente, a depender da sua força mental de materialização ou de se demonstrar, né, no plano extrafísico, devido às suas outras encarnações, que esse é um assunto bastante polêmico no nosso meio. O Robson gosta de brincar, nosso meio esquizotérico, né? A gente tem muitas ilusões a respeito do mundo extrafísico. E quando a gente vê a narrativa de uma população variada, etnias diferentes, a gente nota claramente os nossos pré-conceitos em relação à indumentária, ao tipo de pele, ao tipo de comportamento, que em Aruanda é muito o comportamento, a ética, a postura é muito linear, né? Tanto é que para você chegar a participar da comunidade, da cidade, enfim, tem pré-requisitos importantes que a gente vai ver mais para frente. Muito bom. Falamos aqui o segundo tópico, o Livro dos Espíritos, itens de 84 a 87. E aqui eu vou me recorrer ao óculos, porque não dá. A idade é fogo. Esse item começa com mundo normal primitivo. Eu vou ler, porque eu acho importante que a gente se posicione em relação a isso, porque todo o demais vem na sequência. Eu acho que isso abre bem a nossa mente para esse mundo normal primitivo. Então diz lá, 84, pergunta: os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? O mundo espírita que preexiste e sobrevive a tudo. Ou seja, lá é o original, aqui é a cópia, mal feita.
86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Aqui, espírita ou espiritual, né? Cabe nesse caso para ficar menos proselitista, né? Aí ele responde, de certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Aqui é importante dizer que nós temos planetas, por exemplo, no sistema solar, que não têm a vida material como nós. Aliás, tem um livro muito bom do Hercílio Mais, psicografado pelo Hercílio Mais, de Ramatiz, que fala o mundo no planeta Marte, na vida no planeta Marte. Muito legal, inclusive. Que para nós inexiste materialmente, né? Mas ele existe espiritualmente. Então, ele inexiste da forma material como nós estamos acostumados, mas ele existe do ponto de vista espiritual, inclusive com uma sociedade bastante avançada. 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Responde o Espírito Verdade. Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Muito bem. Fica claro, então, que nós temos uma digital espiritual, uma digital vibratória, que você vai lá e coloca na porta de São Pedro, e aí fala, você vai para o andar tal, você vai para o andar tal. Eu estava brinco com isso, porque minha mãe, eu li para ela a gravação que nós fizemos aqui do capítulo 3, ela falou, eu quero ir para lá amanhã, né? Eu falei, olha, eu sugiro você não ter tantas expectativas assim, porque se você colocar o dedinho lá na portaria de São Pedro, na hora da distribuição, pode ser que você vá para a lama. Eu brinco para ela, né? Você pode ir para a lama.